porque surgiu essa semana um assunto envolvendo a seleção brasileira. O Brasil foi um dos que brigaram junto à FIFA para ampliar o número de jogadores convocados para a Copa do Mundo, então agora são 26. E o técnico da seleção, o Tite, ele disse que essas vagas que ele ainda pretende preencher serão de jogadores de ataque. Serão jogadores para frente. Serão jogadores de ataque para a seleção brasileira. E aí, eu quero trazer alguns números aqui, porque foi levantada a bola depois do jogo do meio de semana do Flamengo contra o Tolima, aquele 7-1 pela Libertadores, com relação ao atacante Pedro, que para mim é um baita de um atacante, está estragado na reserva do Flamengo. E aí na tela nós temos o número de jogos, trabalho do nosso Lucas Von Doniger, na atual temporada. Olha, o Hulk tem 30 jogos, 23 gols, 5 assistências, ele tem uma média de 0,77 gols por jogo. O Pedro, 35 jogos, 13 gols, tem uma média de 0,37. Lembrando que o Pedro não é titular. E o Gabigol tem 37 jogos, 20 gols e uma média de 0,54 gols por jogo. Se nós tivéssemos na seleção brasileira Natália Adenor Baque Fiuza, quem você levaria para a Copa do Mundo, Natititi? Vamos lá, Romano. Antes de dar minha opinião sobre quem eu levaria, eu acho muito válida essa mudança e que isso perpetue, porque a Copa do Mundo é o maior espetáculo de futebol que a gente tem, e eu acho que a Copa do Mundo tem que privilegiar e dar espaço aos melhores. É claro que existe uma desigualdade entre as seleções que será ampliada com essa nova regra, porque o Brasil tem muito mais opções de convocação do que outras seleções, né? Dá para citar uma lista, mas assim, Brasil, Argentina, França, Espanha, Inglaterra, todas essas seleções têm muito mais possibilidades, porque tem muito mais número de jogadores qualificados a estarem numa Copa do Mundo do que seleções africanas, do que uma Austrália, do que o próprio Estados Unidos, enfim. Então é uma desigualdade que será ampliada, mas é uma desigualdade que já existe de toda forma. Mas eu acho que beneficiaria muito o futebol, o espetáculo da Copa do Mundo, ter mais opções no banco de reservas. Agora, aí, falando especificamente dos três que você colocou, se a gente for pegar números e característica, aliando essas duas frentes, eu levaria o Hulk. Porque, de fato, é o atacante mais importante que nós temos no futebol brasileiro hoje, é o cara mais decisivo, os números não me deixam mentir, ali a média dele por gols disputados. Tem muitas partidas que ele não faz gols, mas que ele é muito importante na construção das jogadas, porque é um cara que sai muito da área, tem muita força física, então ajuda muito na construção das jogadas também. Nem sempre é só ele que está lá para finalizar, né? Tem uma boa média de assistências e tem características diferentes das dos outros atacantes que provavelmente já serão convocados pelo Tite. O Hulk é um cara que joga centralizado, mas que tem muita força e muita qualidade também para sair da área, para flutuar, para puxar uma marcação, para ajudar na construção do jogo. Numa partida muito truncada contra um adversário muito fechado, de muito desgaste físico, acho que o Hulk seria uma ótima opção para um segundo tempo. Também não acho que ele devesse ser titular, mas acho que é uma boa opção. Então, por característica e por números nesta temporada, pelo que vem fazendo e também, claro, somando a temporada anterior, eu levaria o Hulk. Aí abre um parêntese. Acho o Gabigol um excelente finalizador. Vive um momento que não é o melhor da sua carreira, mas não perdeu as suas qualidades, as suas características. Dentro da área, com a bola chegando até ele também, é um excelente finalizador e acho que tem muito mais chances, por exemplo, do que o Pedro. Ah, mas por quê, Nath? Porque seleção, Romano, tem uma coisa que conta muito, que é o ciclo, é a participação durante todo o processo da fase de eliminatórias e dos amistosos, é a confiança do treinador. O Pedro não participou desse ciclo. Ah, então tá errado ele não ter participado? Acho que sim, acho que em alguns momentos o Pedro merecia.
Mas aí existe uma outra coisa que me incomoda muito, que é a condução da carreira do Pedro. Eu não concordo muito em ele ser reserva no Flamengo. Acho que ele merecia muito mais que isso. Foi privado de disputar uma Olimpíada, que poderia ter sido um passo importantíssimo para ele chegar à seleção principal e a essa Copa do Mundo. Então, acho que a condução de carreira do Pedro, que faz com que ele acabe sendo reserva no Flamengo e tenha sido privado de outras oportunidades, tira ele deste ciclo. Eu torço muito, o Pedro ainda é muito jovem, tem muito potencial. Eu torço muito para que ele chegue até uma equipe onde ele seja titular, onde ele tenha minutagem, para que ele ainda possa ajudar muito a seleção brasileira. Mas desses três aí, acho que o que tem mais merecimento e números é o Hulk. E engraçado você falar sobre essa questão da seleção olímpica, porque se a gente pegar das últimas convocações do Tite, nós temos na seleção, que foi para a seleção olímpica, Arana, Douglas Luiz, que tem sido convocado, Bruno Guimarães, tem sido convocado também, Matheus Cunha, Richarlison foi Olimpíada. Richarlison, Martinelli, Gabriel Martinelli. Então são jogadores que estavam na seleção olímpica e que foram bem. Não, o maior exemplo desses todos, o Arana. O Arana tem qualidade e tem futebol para estar nessa Copa, mas a passagem dele pelo ciclo olímpico é muito importante para, vamos dizer assim, para essa consolidação. A gente não sabe exatamente se ele será convocado ou não. Eu acredito que sim, a briga na lateral esquerda ainda aberta, mas a passagem dele pelo ciclo olímpico é fundamental para que ele chegue hoje com tantas condições, para além da qualidade do futebol que ele tem apresentado. Agora, ô Romano, então, só para complementar essa história desse trio, né? É porque a gente trata de realidades diferentes, né? E são bem diferentes, porque o Hulk e o Gabigol, os dois são titulares e o Pedro é reserva do próprio Gabigol. Então a melhor conta matemática pra gente comparar os três é a gente pegar quantos minutos cada um leva pra fazer um gol. Essa é a melhor conta a ser feita. Até porque é desigual. Porque o Pedro é reserva. O Pedro é reserva. E o que acontece? Os números do Pedro e do Hulk são muito próximos. O Hulk leva 111 minutos pra fazer um gol em 2022 e o Pedro 118. E o Gabigol 151. Então, os números do Pedro e do Hulk são muito próximos na temporada, pela condição de reserva que o Pedro tem. Então, quer dizer, por mais que ele tenha disputado 35 jogos, 5 a mais que o Hulk, tá? Ele tem 1000 minutos a menos em campo. Então, é uma proximidade grande, até porque o Gabigol, né, eu concordo com a Nath, ele não vive um 2022 bom, desde 2021, aliás, ele já vem sofrendo uma queda. Acho que ele pode se reencontrar, aí não sei se vocês concordam, com uma nova função. Eu acho que o Gabigol, atuando pelo lado direito, como aconteceu em alguns dos últimos jogos do Flamengo, ele está rendendo muito mais do que jogando centralizado, e hoje ele joga centralizado contra o Corinthians, mas o Pedro centralizado e o Gabigol de lado, puxando, auxiliando, sendo um complemento, ele vem rendendo muito mais. Agora, o Gabigol, pra mim, eu não levaria pra Copa. Eu acho que centroavante, eu levaria o Hulk, se a gente for pensar em momento, e seleção brasileira é momento, Copa do Mundo é momento. O Hulk é uma opção rara de força que a seleção brasileira pode ter, principalmente se a gente for considerar que são 26 os jogadores inscritos. Então, 3 vagas a mais é um número muito importante, e você pode privilegiar o ataque, meio ataque, que é o setor mais importante numa competição de tiro curto, de mata-mata, porque é muito mais fácil você precisar virar um resultado do que você segurar nesse tipo de competição. Então, eu levaria o Hulk se fosse para momento, e o Pedro se o trabalho do Tite foi esse de pensar realmente em formar uma geração, porque a diferença de idade deles aí é de cerca de 10 anos. Então, seriam essas duas situações. Agora, pelo conjunto da obra, e aí a gente não pode esquecer o 2021 somado ao 2022, é incomparável o que o Hulk fez. Então eu acho que assim, o único aspecto que não está ao lado do Hulk é a questão da idade, é a questão de o Tite estar fazendo um trabalho de renovação, e realmente está fazendo, a gente tem uma nova geração no futebol brasileiro. Agora, eu acho que Copa do Mundo é momento. E no momento, o Hulk é uma opção rara que a seleção brasileira não tem, porque nenhum dos centroavantes testados pelo Tite até agora aconteceram nesse ciclo. E tem toda essa questão das características, né? Das características que o Hulk tem e que outros não têm. Porque se a gente for fazer agora, saindo um pouquinho do escopo dos três, Romanos, e ampliando um pouco mais a discussão,
Existem outros atacantes que estão no radar e que podem chegar, essa questão de momento pode pesar. Por exemplo, Gabriel Jesus foi para o Arsenal e está sendo categórico em seu discurso que mudei de time, vim para cá, quero assumir um protagonismo para chegar à Copa do Mundo. Eu acho que o Gabriel Jesus tem mais a confiança do Tite por causa do que o Pedro, mais. Por exemplo. Porque fez parte de todo esse ciclo. Eu, por gosto, por característica, acho que eu levaria o Pedro, não levaria o Gabriel Jesus. 2. Mas faz parte de um processo de que o Gabriel Jesus participou muito mais desse ciclo até chegar à Copa do Mundo do que o Pedro, né? O Matheus Cunha vinha tendo muitas oportunidades, aí teve uma lesão que o tirou de campo durante muito tempo, retornou já no final da temporada. Esse início agora de temporada do futebol europeu vai ser muito importante para a gente avaliar as condições em que ele chegará. Mas são todos centroavantes fixos dentro da área, né? O Hulk tem essa característica de conseguir ter uma movimentação mais interessante que eles, então acaba sendo um centroavante com uma característica complementar à dos outros. Por isso que eu acho que ele pode ser uma opção muito interessante. Mas eu acho que jogar na Europa também pode pesar muito para Gabriel Jesus, para Matheus Cunha e para outros nomes.